Estamos de volta aqui no Paideia e já com a presença ilustre da professora Ivone Primeirano Mascarenhas, que é professora titular do Instituto de Física de São Carlos, da USP, uma das pioneiras da ciência no Brasil e até hoje pesquisadora e educadora com grande influência. A professora Ivone recentemente foi agraciada pela IUPAC, a União Internacional de Química Pura e Aplicada, o que só aumenta a nossa honra em poder recebê-la aqui hoje. Muito obrigada, professora Ivone. E eu queria que a gente começasse falando justamente do prêmio que a senhora recebeu. A senhora foi uma das 12 mulheres premiadas, a única representante da América Latina. Como foi receber esse prêmio nesse momento? Olha, o prêmio para mim foi uma grande honra, né? E eu fiquei muito feliz porque os meus colegas de Química, da Sociedade Brasileira de Química, que me indicaram, inclusive o presidente e outros membros da Sociedade Brasileira de Química. É uma característica interessante até da minha carreira, que eu estou trabalhando há muitos anos no Instituto de Física, mas a minha atividade é muito interdisciplinar e muito ligada à química. Então, de uma certa maneira, os químicos têm sido meus patrocinadores. Por exemplo, eu sou membro da Academia Brasileira de Ciências na seção de Química e fico muito feliz com isso, né? Na realidade, a cristalografia é uma ciência que é muito aplicada. Existem alguns problemas que têm que ser resolvidos, tecnológicos em geral. Depois eu posso falar sobre isso. Mas eu não trato dos problemas fundamentais da física. Então, os físicos, naturalmente, se empolgam mais, né, com esses grandes problemas que muitos ainda estão em aberto. E eu acho que eles me aceitam também, mas não é com aquele entusiasmo dos químicos que ficam muito felizes quando vem o resultado cristalográfico dos seus compostos que sintetizaram ou que extraíram dos produtos vegetais ou animais. Então, foi para mim uma grande satisfação, um reconhecimento muito que me orgulhou muito, e na própria sessão eu achei muito interessante os aplausos vigorosos, assim, que eu me senti como se eu fosse uma grande estrela mesmo, né? Que isso daí é uma questão quase que de afetividade, que todas essas pessoas sempre me trataram muitíssimo bem, e a Sociedade Brasileira de Química eu sempre fui sócia e sempre foi um lugar em que eu me senti muito à vontade. E é um prêmio que ele é destinado às mulheres pela sua contribuição, né, à ciência, e a senhora se formou em Física e em Química justamente num momento em que eu imagino que essas carreiras que ainda hoje têm uma preponderância de homens, isso mudou muito, mas que imagino que naquela época fossem quase que exclusivamente masculinas. Como foi isso? A senhora enfrentou dificuldades não só naquele momento, mas ao longo da sua carreira por ser mulher? Como que isso foi se transformando, inclusive, ao longo do tempo? Olha, na química e na biologia, já desde aquela época havia muitas mulheres. E gradualmente o número, a percentagem de mulheres está sempre aumentando muito, né? A física, realmente, em geral, tem menos mulheres. Eu não sei exatamente caracterizar por quê, porque já houve várias mulheres que fizeram um desempenho muito importante em física. E apesar de que mesmo essas que foram muito importantes, muitas vezes não foram assim tão bem aceitas, né? Valorizadas também pelo seu trabalho, pela própria comunidade, né? Então não é muito, não é comum elas serem muito bem aceitas. Mas gradualmente essa interação foi se intensificando. E hoje em dia muitas mulheres são muito respeitadas dentro da comunidade, mesmo na comunidade física. Mas, como você tem razão, ainda são uma minoria. E são uma minoria principalmente a nível decisório. Existem muitas mulheres trabalhando em física, mas se você vai olhar o Comitê Assessor de Física do CNPq ou qualquer coisa de física de qualquer entidade, o Clube do Bolinha, como o próprio Lula já falou, é uma realidade. Então,
Talvez porque, como todas essas áreas são muito dominadas por homens, existe um sistema que prevalece em muitos países até, em que se você faz parte de um conselho, você indica os seus substitutos, praticamente. E os homens se dão mais com os homens. Eu acho que é uma coisa natural, né? E mesmo na vida comum, é muito comum os homens se juntarem para ir assistir futebol ou ir para tomar cerveja num bar. Dificilmente eles convidam uma mulher para participar desse clube, né? Então, isso se estende para as influências. Então, acho que raramente uma mulher é lembrada dentro da área de física. Mas na área de química já existem muitas mulheres ocupando essas posições de destaque. Então, há diferença então, entre essas duas então essa coisa está mesmo ainda carente das mulheres assumirem mais liderança dentro da área de física. Mas, gradualmente, eu acho que isso está acontecendo. A senhora, quando veio para São Carlos há 60 anos atrás, né, 61 anos já aqui em São Carlos, né, a senhora já veio para cá e começou essa área de cristalografia, né, de uma forma assim, naquele momento, com bastante falta de recursos, uma maneira pouco precária, e depois tudo isso se transformou numa escola, né? Eu acho que o importante, né, é o legado que as pessoas deixam, né? Se a senhora pudesse comentar um pouquinho desse início, que muitas vezes as pessoas falam das dificuldades de começar a pesquisa, mas há tempos atrás, 60 anos atrás, era muito mais difícil do que os dias de hoje. De fato. Mas era difícil para todos, né? Tanto é que no Rio de Janeiro, eu sou paulista, mas passei a minha adolescência e juventude no Rio. Casei no Rio com um carioca, aliás. Então, naquele tempo, as próprias pesquisas experimentais que se faziam no Brasil eram relativamente modestas em termos de instrumentação, né? O professor Costa Ribeiro, com quem nós trabalhávamos, e o professor Grosso, com quem nós trabalhávamos também, eles trabalhavam em propriedades elétricas, de dielétricos, de isolantes. E isso daí exige medidas muito cuidadosas, mas que não exigiam, naquele tempo, grandes equipamentos. Era mais uma questão de você fazer as medidas com muito critério, né? Levando em conta todos os fatores que interferiam e tal. Tanto é que quando nós viemos para São Carlos, o professor Costa Ribeiro doou para nós um eletrômetro Wolf, que é talvez o eletrômetro mais simples que existe, né? Mas que, se bem trabalhado, pode permitir fazer medidas de surgimento de cargas elétricas bem pequenas, com uma série de cuidados. Mas, quando a gente chegou aqui, então o Sérgio já trazia e eu também já tinha trabalhado com o Costa Ribeiro. Bom, a diferença principal que aconteceu quando nós chegamos aqui foi que nos encontramos no laboratório, que não tinha nada, tinha um gerador de raio-x médico. Então, esse gerador de raio-x médico não servia para nós, era só para radiologia. Ou o físico que veio antes queria fazer ação de radiação em, provavelmente, insetos ou animais muito pequenos. E por isso que ele adquiriu esse equipamento. Mas o Sérgio conseguiu, conversando com a Philips, com o pessoal da Philips, trocar esse gerador por um gerador próprio para difração de raio-x. Por que nós precisávamos disso? Porque, tendo começado a trabalhar aqui em São Carlos em vez de dielétricos policristalinos, com dielétricos monocristalinos, era muito importante orientar os cristais. Então, como teve essa possibilidade de ter o difratômetro, eu comecei a me interessar mais por essa área. E o Sérgio mais nas medidas físicas, e eu mais na caracterização dos cristais. E aí aquilo foi me apaixonando, né? Aliás, eu já gostava da área desde o Rio, que tive um bom curso de cristalografia lá, né? Não saiu do nada. Saiu de um bom professor que deu um curso brilhante, tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, de um doutoramento no MIT,
Então ele veio com muito entusiasmo e aquelas primeiras turmas com que ele trabalhou, saiu algumas pessoas que se interessavam pela área. Então eu posso dizer isso, que no Brasil, naquela época, a pesquisa importante era toda voltada para a física nuclear. O que é uma coisa muito razoável, porque tinha havido a bomba atômica, por exemplo, o César Lattes já estava começando a trabalhar também nessas coisas, os físicos que existiam no Rio e em São Paulo também. O CBPF foi criado para isso? Foi criado para isso. Né? Então, eles eram, e tinha os teóricos, porque a teoria sempre pode se desenvolver, sem precisar das grandes máquinas. Então, praticamente nunca houve nenhuma grande máquina para física nuclear no Brasil. Houve algumas tentativas frustradas. A única primeira grande máquina que existiu no Brasil foi o síncrotron, que está no laboratório do CNPq, né, no Laboratório Nacional, e que, a rigor, ele não é mais para física nuclear. É um equipamento que gera radiação, né? Então, a radiação eletromagnética. Então, esse equipamento pode ser usado numa vasta gama de comprimentos de onda, inclusive na área de raio-x, da comprimento de onda de raio-x. E com isso, então, eu me enveredei nessa direção. E eu gosto muito também da área da docência, me dediquei muito à docência lá na ESC, né, que é a instituição para a qual nós viemos inicialmente, e dividi minha vida entre a cristalografia e docência dentro do Instituto. Gostaria que a gente continuasse falando um pouco da cristalografia, que a senhora então apresentasse aí aos nossos ouvintes e espectadores, em linhas gerais, o que é essa área. Nós começamos falando da IUPAC, e se eu posso caracterizar por que os meus colegas me indicaram, né? Eu fiz alguns trabalhos que eu considero interessantes, junto sempre com alunos de pós-graduação, que eu comecei, logo que eu voltei dos Estados Unidos, eu comecei a tentar cooptar alunos para trabalharem junto comigo. Mas eu acho que uma das coisas que foi muito importante e que acho que a IUPAC reconheceu no prêmio, além dos trabalhos que eu fiz, foi o fato de eu ter sido a pioneira de cristalografia estrutural aqui, para determinação de estruturas moleculares por difração de raio-x. E com isso, nesse laboratório pequeno que nós tínhamos aqui em São Carlos, nós começamos a formar outros cristalógrafos. E até que nós chegamos ao ponto de termos uma comunidade que não é tão grande, mas que é bem ponderável, né? Eu diria, cerca de 150 a 200 cristalógrafos já trabalhando em universidades. Muitos deles, a raiz veio de São Carlos com esse grupo pequeno que eu tinha aqui, mas que foram depois orientados por esses que vieram para cá, etc. e tal, né? Então foi gerando uma cadeia de orientações dentro dessa área. Então acho que a União reconheceu esse papel de ter introduzido a cristalografia estrutural no país, né? Isso para a União é uma coisa que eles valorizam bastante. Aliás, os prêmios são feitos não só por grandes conquistas científicas, mas pela vida do pesquisador. A trajetória como um todo, né? Quando nós vimos lá, vieram 10, né? 2 não puderam vir. Todas elas tinham envolvimento ou fortemente na área de educação ou fortemente na área política. Entende? Que eram cristalógrafos, né? Mas que tinham também um envolvimento na área política, que eu acho que isso é muito importante também de mencionar. E no meu caso, a política era uma política dentro da formação de cristalógrafos. Naturalmente, com a raiz que a gente sempre tem de querer a justiça social, tudo isso. Agora, tem outras que realmente se envolveram em grandes programas para estabelecer a paz, principalmente no Oriente Médio, por exemplo, né? A representante de Israel é uma mulher muito ativa, voltada para o problema da situação terrível que existe até agora lá no Oriente Médio, entre palestinos e judeus. E a senhora, tantos anos depois, continua pesquisando, publicando, formando pessoas. Aqui, antes do programa, falava de uma
orientação com aluno, inclusive de iniciação científica. Que lugar todas essas atividades ocupam na vida da senhora? E como a senhora se sente? A senhora falou agora cerca de 200 cristalógrafos aí, formando já outras pessoas, inclusive, em várias instituições brasileiras. Como que a senhora sente isso e que lugar que essa produção de conhecimento ocupa? Eu acho que essa é uma coisa que me gratifica muito. Eu ter encontrado pessoas com interesse científico forte e que se voltaram para essa área, que é uma área muito útil, muito importante para o país. Tanto é que, se você pensar que os síncrotrons são construídos principalmente para quê? Quando você vai ver, os químicos querem saber a estrutura molecular. No fim, acaba afunilando para técnicas ou espectroscópicas ou de difração de raio-x, né? E é tão importante saber bem uma estrutura molecular, toda a configuração da molécula, átomo por átomo, para entender como ela atua, né? Então, isso é importante para todas as áreas. Áreas biológicas, a área de química orgânica, a área de química inorgânica, complexos, a área de polímeros em geral. Envolve praticamente todas as áreas, e essas áreas têm as consequências dos produtos que elas podem melhorar na indústria farmacêutica, na indústria têxtil, todas as indústrias. Então, os cristalógrafos muitas vezes estão trabalhando em coisas que você olha, mas isso é cristalografia? Estão trabalhando no material que eles querem melhorar alguma propriedade. Por exemplo, existe da Federal aqui, né, um grupo muito forte que se dedica a cerâmicas. Eles precisam muito de informação cristalográfica dentro das cerâmicas. Existe um outro grupo que eu até participei mais ativamente, de ferroelétricos, com o professor Eiras. Eles precisam muito saber, quando eles modificam o material ferroelétrico, o que aconteceu de fato, estruturalmente. E isso daí, durante um certo tempo, foi a minha parte de colaboração no projeto temático, que eles acho que até mantêm ainda um projeto temático. Então, eu acho que é incrivelmente importante, né? Eu recebi esta semana pessoas de uma indústria farmacêutica que estavam querendo, aliás, querendo entender melhor um fármaco, se ele tem transições de fase, se ele tem polimorfo, se não tem, e isso para poder produzir ou gerar um fármaco que seja confiável, que tenha, enfim, que tenha suas propriedades bem garantidas, né? Que não sofra deterioração com o tempo, que não estrague, ou pelo menos se estragar, quanto tempo de validade ele terá, né? A senhora falava da questão desse trabalho interdisciplinar, né? Principalmente a sua formação, né? Que envolve química e física, trabalha junto. Muitas vezes, né, a gente tem colegas nossos que têm dificuldade de ver que quão importante é essa colaboração e quanto ela pode ser gratificante, inclusive para a formação dos estudantes, né? Eles poderem viver o melhor dos dois mundos, né? E aproveitar nisso, né? Então, se a senhora pudesse comentar um pouco, imaginando todas essas pessoas que foram formadas ao longo do tempo, muitos deles são físicos, outros são químicos, etc. Tal. O quantos, a senhora falou assim, algo em torno de 100 e poucos cristalógrafos que mais ou menos passaram aqui por São Carlos. Numa segunda geração de formação, isso. né? Eu não lidei com 150, não, eu lidei com uns 20. Isso. Mas cada 20 teve seus estudantes e assim foi. Então, e tem essa, ou seja, mas tem esse ponto inicial com a senhora, né? Então, se a gente imaginar o alcance que tem esse trabalho e o quão importante foi, talvez, naquele momento, vir aqui para São Carlos, uma cidade que não tinha grandes recursos, né? Totalmente diferente do que são nos dias de hoje, e começar com uma pesquisa fundamental, bem básica, e quantos desdobramentos ela tem ao longo do tempo. Eu acho que a vida, ela às vezes tem uns acasos que são incríveis, né? Por exemplo, o fato de nós termos encontrado em São Carlos um aparelho de raio-x que não nos servia, mas que pudemos trocar por outro sem custo, né? Inclusive, até uma coisa muito engraçada, que eu sempre conto, que um tubo de raio-x tem um anodo que é bombardeado por elétrons. E então, ele esquenta. Se você não tiver um sistema de refrigeração que vá refrigerar esse anodo, ele
estraga na mesma hora. Ligou, já vai queimar. Então, o que aconteceu? Nos deram o gerador sem o cooler, digamos, sem o sistema de refrigeração. Então, como é que nós resolvemos o problema? Compramos um tambor desses de óleo que deve ter uns, sei lá, 200 litros, coisa assim, e pusemos uma bomba, que essa bomba com os caninhos, né, entrava lá no tubo de raio-x, refrigerava. Mas refrigerava como? Nós íamos na fábrica de gelo, comprávamos umas 4, 5 pedras e jogávamos ali dentro daquela água, no banho, né? Conforme a gente via que o gelo ia derretendo e tal, alguém pegava o carro e ia correndo lá na fábrica de gelo e trazia mais gelo. E funcionou. Fizemos coisas assim interessantes naquele início, né? Com uma coisa tão primitiva. Não tínhamos câmaras. Tinha uma pequena oficina, então as câmaras mais simples que pode existir é uma câmara de Laue, que aliás o von Laue foi que fez a primeira experiência de difração de raio-x. É muito simples, você precisa ter um colimador para colimar o feixe, bate no cristal, sai os feixes difratados. E tem que ter uma fotografia, um filme. Foi assim que o Laue fez. Nós fazíamos assim também aqui, não é? Quase 50 anos depois do Laue, porque o Laue fez isso em 1912. Nós, em 1956, 57, 58, fazíamos ainda assim. Construímos o colimador numa oficina que tinha aí uns técnicos muito devotados, que foram primordiais. Construímos uma placa que você põe o filme dentro e a gente não fica esperando que a gente possa comprar todas as coisas. Professora Ivone, justamente a senhora coloca esse momento inicial em que, inclusive, a falta de recursos, como falava o professor Adilson, precisou ser combatida, improvisada com criatividade. A gente vive agora um momento muito diferente, claro, da ciência brasileira, mas que os recursos estão ficando cada vez mais escassos, começa-se a falar de problemas que a gente deve demorar muitos anos, inclusive, para superar, se concretizar todos esses cortes, se continuarem, né, esses cortes que já estão acontecendo. Dá para resolver só com criatividade? Quais são os impactos que a gente vai sofrer agora com esse cenário que a gente está vivendo? Bom, eu acredito que a criatividade é sempre muito importante, né? Existem problemas, inclusive teóricos, que quem sabe algum matemático, físico-matemático brasileiro possa ter uma iluminação e fazer uma contribuição genial. Mas isso não é nada fácil. Isso daí tem, atrás desses grandes problemas, nós temos grupos enormes no exterior tentando resolver. Mas ninguém diria que não poderia, né? Aquela criatividade puramente intelectual. Mas hoje em dia, mesmo as coisas que a gente pensa que são criatividades puramente intelectuais, exigem muito cálculo. Então, vai esbarrar um pouco na barreira da computação. Se a pessoa tiver bons contatos do exterior, ela se libera da necessidade de ter os recursos brasileiros, porque ela se incorpora num grupo lá no exterior. E ele passa a trabalhar em conjunto, às vezes com 40, 50 cientistas. Então, esse tipo de coisa pode acontecer. E está acontecendo, de fato. Nós temos muitos cientistas brasileiros que trabalham no Brasil, mas vão frequentemente a grandes laboratórios no exterior e grandes centros onde eles podem desenvolver as suas ideias em colaboração com os cientistas do exterior. Mas se você quer fazer a pesquisa no Brasil, o estado de São Paulo, eu diria que, como sempre, é uma bolha dentro da realidade brasileira. E isso daí tem provocado resultados muito bons para pesquisadores de fora do estado de São Paulo, que às vezes vêm para cá fazer mestrado, doutorado, voltam para os seus estados. Alguns nem voltam, mas muitos voltam. E aí é que a coisa esbarra, né? Se você não tem mesmo nenhum financiamento, porque você pode ter pouco financiamento, mas que você saiba que você tem. Aquilo vai ser aquele orçamento vai ser cumprido, que é o que acontece com a FAPESP. E embora ela tenha sofrido cortes também, cortes, aliás, muitas vezes decorrentes do próprio decréscimo do ICMS, porque é um percentual do ICMS. Alguma intervenção que a gente não gosta muito, também o governo fez aí, que a gente, enfim, não está muito de acordo. Mas, de qualquer maneira, existe um programa contínuo
E se a FAPESP tiver gente boa que vá planejar, selecionar as áreas que devem ser apoiadas com muita realidade, eu acho que dentro do estado de São Paulo, como eu estou dizendo, é uma bolha que nós podemos ter. Mas no resto do país está um estado lamentável. Isso não vem de hoje, vem se acumulando por vários anos. Então a recuperação vai ser complicado, né? Porque você vai ter que... Tem laboratórios que estão, por exemplo, com equipamentos danificados, que não podem ser recuperados, que não há dinheiro, ou que precisam ser modernizados, porque a tecnologia evolui muito depressa. Uma coisa que era boa há 10 anos atrás, já não serve mais agora. Então você tem que acompanhar a evolução tecnológica até nos equipamentos, nos sistemas computacionais, tudo isso. Então acho que é um olhar muito míope que o governo está tendo de fazer cortes nessa área. Porque eu não tenho números aqui, eu assisti uma palestra interessante da Roda Viva, a última sexta-feira, que é segunda-feira, e que alguns dos participantes, principalmente o Brito, tinham os números na cabeça, né? Como não faço administração científica, eu não tenho esses números na cabeça. Mas o meu sentimento é que a degradação que vem acontecendo do centro de pesquisa fora do estado de São Paulo, nos outros estados, inclusive Rio de Janeiro, de onde eu vim, que eu lamento tanto ver tantos pesquisadores de grande valor que estão sofrendo essa crise, né? E os seus alunos, que estão, alguns se formando até bem, outros entram num projeto sanduíche, que é uma salvação, porque você está aqui com uma situação meio difícil, você manda o seu estudante passar às vezes até um ano lá fazendo sanduíche e volta. Se ele voltar e encontrar boas condições aqui, nós teremos condições de segurá-lo no país. Mas se ele não tiver condições mínimas para poder trabalhar aqui no Brasil, é quase que certo que os melhores, inclusive, serão cooptados facilmente pelos Estados Unidos, pela Europa, até pelo Japão e pela China, porque embora eles tenham muito bons cientistas lá, eles estão ávidos por gente boa e principalmente a nível de pós-doc. As cabeças das pessoas é o maior patrimônio que um país pode ter. Exatamente. Na realidade, se você for nos Estados Unidos e você entrar em qualquer laboratório, eu, por exemplo, o laboratório que eu fui em 1960, não foi agora, tinha um aluno de doutoramento americano. Eram indianos, japoneses, uma brasileira, tinha uma moça da Espanha, tinha uma de Portugal, tinha uma do Irã, né? Então, a comunidade científica americana vive muito à custa de bons estudantes. Hoje em dia, naquele tempo nem tinha tanto o tal do pós-doc, em 60. Agora é que tem. Hoje em dia, os grandes lugares nem querem mais fazer muito estudante de pós-graduação. Eles querem captar os pós-docs. E é facílimo. Qualquer um de nós sabe de alguns estudantes brilhantes que estão por lá e que não pensam nem em voltar diante da situação que nós temos aqui. Alguns vão com recursos brasileiros, né? Que aí então a gente fica assim pensando, mas como é que fica? Né? Se ele tivesse feito isso daqui lá nos Estados Unidos, ele teria uma dívida com algum banco, ele teria que pagar. Aqui ele é recurso fundo perdido, né? Então não vai, passa lá vivendo à custa do CNPq ou da FAPESP e depois resolve que não volta, que é uma coisa que eu considero simplesmente incompreensível. Ele teria que devolver pelo menos o recurso que foi empatado na formação dele. Mas isso não existe aqui no Brasil. Devia ser uma cobrança pela Interpol até. Eu acho. Lamento muito dizer. Não é porque você não tem condições aqui que você não pode vir dar a sua contribuição da melhor forma possível. Agora, se você usufruiu de bolsa, foi para lá, fez todo o seu curso de graça, graduação, mestrado, doutoramento, pós-doc, e ainda consegue um emprego nos Estados Unidos, ele tem que devolver esse dinheiro. Não tem outro jeito. Mas é que ninguém assinou uma promissória, né? É o direito da educação, tem direito para a educação, para fazer o progresso do país.
Para mim é esse o direito. Da hora que você foge dessa obrigação, é porque é uma coisa que até na nossa Constituição, cheio de direitos. E as obrigações? Acho que não está na Constituição, tá? Eu não acho que, pelo menos na de 88 não está, não sei se nas outras estavam. Então tem que ter obrigação. Direito tem que estar acompanhado de obrigações. Que não cumpriu, vai ter que ter alguma penalidade. A gente vai continuar lutando, esperando que brevemente essa situação possa ser superada e que a ciência e a tecnologia possam, portanto, continuar contribuindo como a senhora contribuiu tanto, continua contribuindo aí ao longo da sua trajetória. Foi um grande privilégio poder ter essa conversa aqui hoje. Foi uma grande satisfação poder conversar com vocês e talvez eu tenha me estendido um pouco demais nas considerações. De forma alguma. Estou às ordens para qualquer momento que você quiser cortar uma parte disso e a gente refaz. Certamente não faremos isso. Obrigada, viu, professora? É um prazer muito grande. O prazer foi meu. E esse Paideia fica, então, por aqui. A gente volta na próxima terça-feira, às 6 horas da tarde. Enquanto isso, nos acompanhe aí nas redes sociais e no site do Lab. Muito boa noite. Uma boa noite a todos. Boa noite.